Aleluia. Deixa eu compartilhar com você, e hoje eu quero estar falando de prosperidade, eu quero também estar falando de pobreza. E eu quero poder quebrar alguns conceitos, algumas crenças que foram construídas dentro de você pela religiosidade. E eu gostaria de ter muita sua atenção e gostaria que você fosse bastante maduro para ouvir o que eu vou te falar nessa noite. E eu pretendo continuar numa segunda sessão no próximo domingo, onde eu vou estar falando do dízimo no tempo da graça de Deus, amém? Alguns irmãos aí, na verdade alguns irmãos não, existe uma teologia disseminada de que o Novo Testamento aboliu o dízimo, né? E eu quero poder tocar nesse assunto no domingo que vem. Mas antes eu quero poder trazer hoje uma mensagem consistente para que você compreenda sobre essa questão de prosperidade e principalmente sobre o dízimo. Mas antes de entrar propriamente na mensagem, eu queria quebrar dois conceitos a respeito do dízimo com você aqui nessa noite. Quando estão abertos aí, diga amém. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: se prepara. Aleluia. O primeiro conceito a respeito do dízimo que eu queria poder quebrar na sua mente hoje é que o dízimo não te dá educação financeira. Presta atenção. O que eu falei? O dízimo não me dá educação financeira. Vira para o irmão e fala isso para ele. Fala para ele: o dízimo não te dá educação financeira. Tem gente que chega e fala assim: pastor, eu estou atolado em dívidas e eu sou um dizimista fiel. Eu não deixo de dizimar. Dizimo todos os meses, mas a minha vida financeira não anda. Ela não tem progresso. Vivo atolado em dívidas. A minha pergunta para você é: o que o dízimo tem a ver com as suas dívidas? Pergunta para o irmão que está do seu lado novamente: o que o dízimo tem a ver com as suas dívidas? Porque tem gente que acha que o fato dele dizimar, dele ofertar, agora a vida financeira dele vai estar redonda. O sistema financeiro dele vai estar redondo, completamente certo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você pode ser fiel todos os dias da sua vida, mas se você não aprender a administrar os outros 90%, você vai ter um problema muito grande com finanças em toda a sua vida. Então, o primeiro conceito que nós precisamos quebrar da nossa mente, que é um conceito completamente religioso, é que o dízimo não nos dá educação financeira. Segundo conceito que precisa ser quebrado: o seu dízimo não é uma moeda de investimento. Eu estou falando isso aqui, eu estava preparando lá em casa essa mensagem, e é por isso que eu preciso que você tenha muita maturidade, porque não é qualquer pessoa que tenha coragem de falar sobre isso aqui. Porque isso aqui, dizem eles, que podem comprometer diretamente na entrada da igreja. Deixa eu falar para você, eu não tenho compromisso com isso. Meu compromisso é com a obra, é com o Senhor. Então eu falo o que realmente está na palavra. Segundo conceito, segunda crença, o seu dízimo não é moeda de investimento. Tem gente que chega para mim e fala: pastor, depois que eu comecei a dizimar, o meu dinheiro rendeu. Eu fico pensando: como assim? Será que o seu dinheiro é uma moeda assim tão valorizada que você coloca num determinado lugar e ele rende 10% ao mês? É errado falar que o seu dinheiro rendeu depois que você começou a dizimar, porque nada tem a ver. O que você precisa entender é que o seu dinheiro ele rendeu porque você investiu nas coisas certas. O seu dinheiro rendeu porque você deixou de gastar com coisas supérfluas. Ele não rendeu porque você começou a dizimar. Ele rendeu porque você começou a fazer e lidar de forma adequada com o seu recurso financeiro. Os irmãos conseguem me entender? Então nós precisamos entender isso. Você pode usar qualquer outra palavra, né? Porque o seu dinheiro ficou consagrado, que eu acredito muito nisso, e nós vamos falar disso no próximo domingo. Que o seu dinheiro ficou protegido, mas que ele rendeu, é uma crença completamente equivocada. O dízimo não é moeda de investimento. Os irmãos conseguem entender?
Foi claro? Então, deixa eu compartilhar com você aqui sobre essa questão da prosperidade. Hoje nós temos muitas vozes, tanto na internet quanto na televisão, e nós temos as vozes aí de vários pregadores, de várias pessoas que estão ensinando, e normalmente esse ensino que é passado aí, ele não é um ensino completamente consistente, ele vem com algum tipo de defeito, ele vem com algum tipo de desequilíbrio, né? Existem pregadores que dizem que se você se tornar cristão e começar a plantar sementes, a sua vida financeira vai começar a mudar e você vai prosperar muito. Esse é um lado. Mas para o outro lado, existem vozes que dizem: se você se tornar um cristão, mas agora você precisa renunciar tudo que você tem para que Deus possa abençoar a sua vida. Ou seja, de um lado, um fala sobre a prosperidade. De outro lado, nós estamos vendo alguém falando sobre pobreza. E é interessante que essas duas pessoas, tanto que fala sobre a prosperidade quanto aquele que defende a pobreza, eles têm base bíblica. Eles usam a Bíblia para defender isso. A questão é: quem é que está certo? O que prega a prosperidade ou o que prega que tem que renunciar tudo para ser pobre, para poder ter a bênção de Deus? Então essas coisas nós precisamos ter um alinhamento divino nas nossas mentes. As pessoas às vezes me perguntam: pastor, o senhor acredita na teologia da prosperidade? Eu sempre falo: eu não acredito na teologia, eu acredito na prosperidade. Na teologia, não. Às vezes você pode achar que é a mesma coisa, mas a diferença é gigante entre elas. Talvez você me pergunte: pastor, o que está correto então segundo a Bíblia? É a prosperidade ou a pobreza? O que está correto? É se orgulhar por ser rico ou se orgulhar por ser pobre? Então nós temos aqui duas coisas que precisam ser corrigidas. E relacionados, irmãos, a esse assunto, eu tenho 3 posições. Existem, na verdade, 3 posições no meio evangélico relacionado a essa questão da prosperidade. A primeira delas é o que eu chamo de a teologia da pobreza. Pastor, o que é a teologia da pobreza? Geralmente, quem defende essa teologia, ele sempre vai criticar quem tem posse, quem tem bens materiais, quem tem poder aquisitivo. Sempre vai criticar quem tem alguma coisa, quem vive por meio dessa teologia. Então veja bem, o texto favorito dessas pessoas que defendem a teologia da pobreza é Lucas 18, 28. Lucas 18, 22, na verdade. O que diz lá em Lucas 18, 22? Nós temos lá a história do filho pródigo. Do jovem rico. O que o jovem rico fez? O que o Senhor falou para o jovem rico? Alguém lembra? Larga tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Aqueles que são da teologia da pobreza, eles fazem o quê? Eles falam: tá vendo? Tá vendo o que o Senhor fez? Mandou ele largar tudo, deixar todas as suas riquezas, dar para os pobres e seguir. É bíblico, mas falta coerência com o texto bíblico. E eles também amam repetir Lucas capítulo 18, versículo 25. Projeta aí Lucas 18, 25, perdão. Lucas capítulo 18, 25. Eles gostam, quem defende a teologia da pobreza, ele gosta de falar sobre esse versículo, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Porque aqueles que defendem a teologia da pobreza, eles criticam aqueles que têm posses, aqueles que têm bens materiais. Porque é o seguinte: eles não têm a capacidade de enriquecerem, eles não têm a capacidade de serem prósperos. E porque não conseguem chegar no nível de riqueza, o que acontece? Para tentar igualar ao outro, ele então critica.
ele fala mal da riqueza. Entende? Então, eles acreditam que a pobreza é a vontade de Deus e até arriscam a falar que o reino de Deus é o reino de pessoas pobres e só se apodera dele quem é pobre. Então eu preciso, na verdade, pelo Espírito, extirpar essa mentalidade de pobreza da sua cabeça. Em um extremo nós temos a teologia da pobreza. Em um outro extremo, que é a segunda coisa, nós temos a teologia da prosperidade. Você vai perceber, isso serve para muitas áreas da vida e do cotidiano, que todo exagero sempre vai estar no extremo. Todo exagero sempre vai estar no extremo. De um lado nós temos a teologia da pobreza, de outro lado nós temos a teologia da prosperidade. Então, essas pessoas que acreditam na teologia da prosperidade, eles acreditam que a prosperidade é uma recompensa. Olha o que o texto diz lá em Lucas 6:38. Lucas capítulo 6, versículo 38. Esses que acreditam na teologia da prosperidade, eles amam esse texto. Lucas 6:38 diz assim: dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, basicamente, aqueles que são da teologia da prosperidade, eles seguem o princípio da semeadora e da colheita. Só que eles seguem o princípio da semeadora e da colheita o seguinte: se eu estou dando aqui, Deus fica então na obrigatoriedade de me ressarcir novamente. Deus fica agora obrigado, Deus precisa me retribuir, porque afinal de contas eu sou um dizimista fiel. Afinal de contas eu oferto muito para a igreja. Afinal de contas eu sou uma pessoa que dá muito. Então Deus agora tem uma dívida comigo. Inconscientemente vai dar nisso. Ele acha que Deus tem uma dívida com ele. Presta atenção, querido, Deus não fica devendo ninguém. Aqueles que têm esse conceito da teologia da prosperidade disseminado na sua mente, eles acreditam que eles são donos de tudo que possuem. Eles são completamente meritocráticos, barganhadores. Fazem barganhas com Deus, fazem negócios com Deus. Graças a Deus porque você está num ambiente sadio. Você está num ambiente onde você recebe uma boa palavra. Mas muito próximo de você existem pessoas que fazem negócios com Deus. Eles são aqueles que defendem a teologia da prosperidade. A terceira coisa que nós temos, e a terceira coisa que eu acredito, é a teologia que eu posso chamar de teologia da mordomia. O que é a teologia da mordomia? A teologia da mordomia é o equilíbrio entre essas duas visões. Porque existem coisas boas na teologia da pobreza. Existem coisas boas na teologia da prosperidade. Mas lembre-se, essas duas visões estão nos extremos. Então nós podemos tirar coisas boas dessas duas visões e trazer um equilíbrio e colocar isso dentro da teologia da mordomia, que é o que nós acreditamos. Então, a perspectiva da mordomia é o fato de você entender que a prosperidade na sua vida é um privilégio. Diga amém por isso. A prosperidade na sua vida é um privilégio. E a melhor base bíblica para a gente atestar isso, não existe outra base bíblica melhor, ou que eu desconheço. A melhor base bíblica que nós temos é a parábola dos talentos. Porque ali nós temos o ponto central. Porque o ponto central não é o que eu renuncio, teologia da pobreza. Não é o que eu vou receber. Presta atenção. Se você não entender isso aqui, você não vai entender nada da mensagem. O ponto central não é o que eu renuncio, teologia da pobreza. Não é o que eu vou receber, teologia da prosperidade. Mas o ponto central é o que eu tenho feito com aquilo que eu tenho recebido. Faz sentido para você, sim ou não? E na parábola dos talentos nós temos exatamente isso. Porque quem está na teologia da mordomia,
ele se vê como mordomo diante de Deus, como mordomo do próprio Senhor. Eles não consideram aquilo que eles têm como sendo algo deles mesmos. Eles sabem que tudo que têm possui um dono, e esse dono é o próprio Senhor. Mas esses que são mordomos, eles buscam a sabedoria do alto, para então aprenderem a administrar aquilo que Deus colocou nas mãos deles. Oh, irmãos, isso é tão impressionante, porque quando nós conseguimos ter esse entendimento, a nossa vida financeira, o nosso entendimento a respeito de negócios, a respeito de dinheiro, muda completamente, principalmente na vida cristã, principalmente na nossa vida com Deus. Então, qual que é o problema dessas visões? Eu queria poder falar aqui sobre 4 problemas relacionados à teologia da pobreza e falar também 4 problemas relacionados à teologia da prosperidade. Quantos estão abertos aí para ouvir? Diga amém. O primeiro problema com relação à teologia da pobreza é que essas pessoas presumem que qualquer pessoa bem-sucedida financeiramente deve ser desonesta. Na verdade, essas pessoas elas olham para um irmão prosperando ou para um irmão que está enriquecendo, e essas pessoas que defendem a teologia da pobreza, elas pensam 2 coisas, elas presumem 2 coisas. Que coisas que ela presume? Ela olha para o irmão e fala: ou esse irmão está roubando, ou esse irmão está desviando, ou a riqueza desse irmão é adquirida de forma desonesta. Ou ele diz o seguinte: se esse irmão realmente amasse a Deus, ele teria dado esse dinheiro todo que ele ganha para as missões. Percebe o exagero? Percebe o exagero? Projeta para mim Provérbios 22, versículo 2. Provérbios 22, versículo 2. O texto diz assim: o rico e o pobre se encontram. A um e a outro faz quem, irmãos? Faz o Senhor. Então essas pessoas que têm esse pensamento, eles procuram sempre fazer com que as pessoas que são bem-sucedidas financeiramente se sintam acusadas por causa da sua prosperidade. Eles estão o tempo inteiro caçando defeitos na vida desses irmãos. Vou dar um exemplo bem exagerado para que você compreenda. Se eu chegasse aqui no culto com a Porsche, Panamera, um carro bem caro, estacionasse ali, e eu chegasse aqui na sua frente e falar: irmãos, eu vivo pela fé, o que você ia falar? O que você ia pensar? Pela fé, com o Porsche Panamera na garagem, na porta? Pela fé. Deve estar roubando o dinheiro da igreja esse pastor, deve estar passando a mão nas finanças da igreja, deve estar fazendo alguma coisa de errado, porque não tem lógica um pastor andar de Porsche. Eita, irmãos. Então esses que são da teologia da pobreza, eles sempre vão olhar para pessoas bem-sucedidas e vão achar que essas pessoas estão enriquecendo de forma ilícita, porque eles não conseguem prosperar. Aí o que eles fazem? Para não ficar por baixo e tentar nivelar um pouco, eles criticam aqueles que têm prosperado. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: é forte, igreja. Fala aí para ele: é forte. O segundo problema com a teologia da pobreza é que eles exageram na questão da obra sacrificial. O que é isso, pastor? Essas pessoas geralmente eles fazem grandes sacrifícios ministeriais. E eles costumam dizer o seguinte: Deus me ama, porque olha o tanto de coisas que eu renunciei para estar aqui hoje. Olha o tanto de coisas que eu deixei para estar aqui hoje. Ou seja, Deus só pode me amar demais. Então essas pessoas levam a questão do sacrifício de uma forma muito exagerada. Essas pessoas elas são arrogantes espiritualmente, pois eles querem colocar o padrão delas como se fosse o padrão de todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa, querido: não é porque você renuncia a muitas coisas
que você agora tem que fazer com que o outro faça o mesmo que você. Eu posso chegar aqui na frente e falar o seguinte: irmãos, eu deixei uma carreira de sucesso, eu deixei de ganhar muito dinheiro, eu deixei de ser um jovem milionário, de ter uma carreira completamente promissora para estar aqui hoje pregando para você. E eu posso chegar e falar: você tem que fazer o mesmo. Aí eu tento nivelar a minha vida, eu tento projetar a minha vida em você. Isso é completamente equivocado. Porque existem pessoas que vão renunciar, mas não do tanto e do tamanho que você renuncia. Os irmãos conseguem me entender? Então, o problema com a teologia da pobreza é exatamente o exagero sacrificial. O terceiro problema com a teologia da pobreza é que eles são extremamente ingênuos. Por que eles são extremamente ingênuos? Porque quem segue a teologia da pobreza geralmente são missionários. São pessoas que fazem a obra. E essas pessoas, elas são ingênuas porque elas não percebem que se todas as outras pessoas renunciassem a tudo como ela fez, como que essa pessoa seria sustentada, sendo que todo mundo renunciou a tudo? Ou seja, se o missionário está sendo sustentado, é porque teve alguém que não renunciou a tudo. Por isso que o problema da teologia da pobreza se chama ingenuidade. Aí nós voltamos ao tópico anterior. Ele quer nivelar todo mundo. É muito bonito você falar: irmãos, eu deixei tudo, abandonei casa, abandonei tudo para servir a Deus de forma integral. Isso é muito bonito. Entende? É muito bonito, então deve ficar com a sua experiência. Não pode nivelar todo mundo a ter a mesma experiência que você. Porque senão quem que vai sustentar você? Quem sustenta é aquele que não renunciou a tudo. Quem sustenta é aquele que está prosperando. Quem sustenta é aquele que está enriquecendo. É aquele que é generoso. Amém, meus irmãos? Vocês parecem que estão assim assustados. O que é? Está assustando vocês? Meu alvo não é te assustar. O quarto problema com a teologia da pobreza. Quem quer ser pobre aqui, diga amém. Aleluia. Misericórdia da pobreza. Graças a Deus que esses irmãos têm compreendido o que eu tenho falado aqui domingo após domingo. O quarto problema com a teologia da pobreza é porque essas pessoas podem ter um estilo de vida manipulativo. O que é ter um estilo de vida manipulativo? É eu tentar induzir você a fazer algo. Geralmente essas pessoas que creem na teologia da pobreza, tudo isso é inconsciente, irmãos. Essas pessoas que seguem a teologia da pobreza, elas não têm a teologia da pobreza esmiuçada, como eu estou falando para você. Não tem esse entendimento, mas de forma inconsciente ela faz isso. O que é a teologia da pobreza? Tem pessoas que seguem isso e elas estão constantemente falando dos problemas da sua vida, pedindo oração pelos problemas financeiros da sua vida. Por que elas fazem isso? Para ver se existe alguém para ouvir, para então tentar ajudá-las. Nós estamos aqui, eu tenho falado já há algum tempo para os irmãos que nós queremos construir uma sala aqui, 2 salas na verdade, uma de reunião e uma para os kids. Então, quem que vai levantar esse recurso? Somos nós que vamos levantar esse recurso. Mas em nenhum momento na minha vida você vai me ver aqui na frente falando: não, irmãos, me ajuda aí. Precisa fazer uma sala aqui, aquela lamúria, sabe? Me ajuda em oração, irmãos. Com aquela autocomiseração aguçada, nunca. Você vai me ver pedindo. Fala: irmãos, a gente precisa fazer uma sala. Você vai sempre me ver pedindo com nobreza, entende? O dia que você for me dar uma oferta, não dê olhando, porque a Bíblia fala que nós não podemos conhecer ninguém segundo a carne. Porque tem gente que às vezes vai dar uma oferta, ele dá a oferta, é muito perigoso falar isso aqui, não sei se eu falo. Tem pessoas que dão a oferta porque ele tem uma percepção de que a outra pessoa é um pobre coitado. Aí ele vai lá e dá a oferta.
Se você for me dar alguma oferta um dia, querido, me dê por nobreza, por honra, mas não por achar que eu sou um coitado. Entende? Volta a falar, isso aqui não é encomenda para ninguém, amém, irmãos? Isso aqui não acontece na igreja. Eu só estou tentando passar para você que a teologia da pobreza, geralmente, ela forma pessoas que são manipuladoras. Forma pessoas que têm o hábito de pedir orações pelas suas necessidades, mas a esperança final é que alguém ouça e ajude essas pessoas. Pastor, mas e os necessitados e as pessoas que precisam realmente? A gente precisa ajudar. Mas é impressionante que aqueles que seguem a teologia da pobreza, eles tentam de alguma forma, eles podem até estar bem financeiramente, mas eles tentam de alguma forma tocar o seu emocional, tentando se colocar na posição de coitado com a esperança de ter algum recurso. Entende? Não estão me entendendo? Estou sentindo vocês assustados. Glória a Deus. Então esses são os 4 problemas com a teologia da pobreza. Mas existem também 4 problemas com a teologia da prosperidade. Que problemas são esses, pastor? O primeiro problema com relação à teologia da prosperidade é que eles veem a prosperidade como um sinal de aprovação de Deus. Eles falam o seguinte: se esse irmão está prosperando, se esse irmão está enriquecendo, se essa pessoa está sendo abençoada dessa forma, é porque Deus está aprovando ele. Ou seja, eles ligam a prosperidade como se fosse uma aprovação de Deus. E no dia que essa pessoa passar por um problema financeiro, significa que ele vai estar debaixo de maldição? Entende? Então existe um desequilíbrio exagerado, porque essas pessoas são arrogantes. Assim como aqueles que defendem a teologia da pobreza são arrogantes quando dizem que renunciam a tudo. Aqueles que são da teologia da prosperidade, eles também se apoiam em cima da sua justiça própria, porque eles se julgam merecedores da bênção de Deus. Ninguém merece nada, meus irmãos. Entende? E é justamente por isso que Deus derrama favor sobre nós, porque nós éramos desligados do Senhor, mas existiu alguém que nos trouxe de volta, e esse alguém foi Jesus. Através do seu plano da redenção, Ele nos trouxe de volta para esse relacionamento, e mesmo sem merecer, Ele nos deu tudo. Nos deu abundância, nos deu recursos, nos deu bens materiais. Então, se nós temos que nos gloriar em alguém, que não seja em nós mesmos, que não seja na nossa capacidade, mas que seja no Senhor. O segundo problema com aqueles que têm a teologia da prosperidade disseminada na sua vida é que é uma teologia que produz culpa. É uma teologia que produz culpa. Não existe nada pior, irmãos, e que produz mais culpa na vida de alguém. Se você chegar e falar assim para ela: olha, se você realmente cresce em Deus, se você realmente acreditasse no Senhor, você seria próspero e você seria rico. Não tem nada pior do que isso, gerar mais culpa na vida de uma pessoa. Alguém, se estiver passando por um problema financeiro, então, chegar perto de alguém que acredita na teologia da prosperidade, ele tem um problema muito grande, há um abismo muito grande. Deixa eu te falar uma coisa, olha para cá, escute em alto e bom som. Quem faz barganha com Deus, ele vai viver debaixo de medo e acusação. Quem faz barganha com Deus, seja lá com dízimo ou oferta, ele sempre vai viver debaixo de culpa e condenação, porque vai chegar um momento que ele não vai ter para dar, vai chegar um momento que ele não vai ter para ofertar. Então aqueles que defendem a teologia da prosperidade, quando eles não têm para dar, o que eles fazem? Eles se enchem de culpa, eles se enchem de condenação. Logo, essa condenação vai produzir neles medo, e esse medo vai produzir distanciamento de Deus. O terceiro problema com a teologia
da prosperidade é que eles estimulam motivações erradas. Que motivações são essas? Eles estão sempre tentando fazer negócios com Deus. É muito provável, presta atenção nisso, é muito provável que existem muitas pessoas hoje que servem a Deus porque vieram debaixo de uma promessa de alguém que falou o seguinte: começa a servir a Deus que você vai ficar rico. Começa a servir a Deus que você vai ver o dinheiro aparecendo na sua conta. Talvez essa não é uma realidade no nosso meio, mas no meio evangélico pode sim, com certeza, existir pessoas que têm essa mentalidade disseminada. Vem para Deus, porque aqui, quando você começar a servir a Ele, você vai ver o dinheiro caindo no seu bolso. Isso é a teologia da prosperidade. O quarto problema com a teologia da prosperidade é que porque eles negam a soberania de Deus. O que é negar a soberania de Deus? É você achar que tudo que você possui foi por meio da sua capacidade, seja lá ela intelectual, seja lá a sua capacidade de negócios, as suas habilidades. Então eles negam a soberania de Deus. O pensamento é o seguinte: que depois de alguma transação com Deus, Deus agora então precisa abençoá-lo de uma forma obrigatória, porque ele fez uma transação com Deus e Deus tem que abençoá-lo. Por isso que muitos se frustram. Ele fala: não, vou dar isso aqui para Deus. Lá no inconsciente dele, ele quer ter alguma coisa de volta. Não tente barganhar com Deus, querido. Você pode enganar homens, mas Deus você não consegue enganar. Você não consegue enganar Deus. Então, eu falei para você que 4 problemas, tanto com a teologia da pobreza, quanto com a teologia da prosperidade. Então, vamos aqui falar sobre o equilíbrio dessas duas visões. Eu falei para você que tanto a teologia da pobreza, quanto a teologia da prosperidade, elas possuem coisas maravilhosas. Por exemplo, a teologia da pobreza, ela foca muito em cuidar dos necessitados, ajudar o próximo, ajudar quem precisa. Isso é maravilhoso, sim ou não? É maravilhoso, mas você não pode achar que a pobreza é o meio pelo qual Deus vai te enriquecer. Sendo pobre, Deus não tem prazer na pobreza. Foi por isso que Ele arrancou toda a pobreza que nós tínhamos e lançou em Cristo. Pegou toda a riqueza de Cristo e lançou em nós. E hoje nós podemos desfrutar, nós temos acesso à prosperidade abundante dos céus sobre as nossas vidas. Não só a prosperidade dos céus, mas a prosperidade material. Só ouvi um amém. Quem falou amém vai receber uma porção dobrada. Nos parece que não gostam de ser bem-sucedidos? Quem quer ser bem-sucedido aí, irmãos? Levanta a mão. Glória a Deus. E a teologia da prosperidade, ela tem uma coisa boa também, porque ela nos diz para nós sermos um canal de bênção na vida de outras pessoas, semeando, plantando na vida de outras pessoas. E isso é bênção ou não? Só que existe um exagero. Eles fazem isso como barganha, para ter algo em troca. Então, não podemos aqui dizer que a teologia da pobreza está errada, porque se a teologia da pobreza diz que o discípulo tem que renunciar a tudo para seguir o Senhor Jesus, amém, glória a Deus. E a gente precisa concordar também com a teologia da prosperidade, de que é melhor ser rico do que ser pobre. Sim ou não? Não é bem melhor ser rico do que ser pobre? É ou não, irmãos? Então vira para essa pessoa e fala: você quer ser pobre ou rico? O que ele respondeu? Aleluia. Então, o que é a teologia da mordomia? A teologia da mordomia pega o melhor da teologia da pobreza, pega o melhor da teologia da prosperidade, une as duas coisas.
Porque veja bem, precisa do seu total entendimento nisso aqui agora. A pergunta na teologia da mordomia não é o que você renuncia, não é o tanto que você renuncia, e nem o tanto que você vai receber, mas sim o que você tem feito com aquilo que você tem recebido de Deus. Essa é a pergunta, esse é o ponto central, esse é o equilíbrio das duas visões. Não é o tanto que você renuncia, não é o tanto que você vai receber, mas sim o que você tem feito com aquilo que você tem recebido do Senhor. E eu falei para você que a base dessa teologia da mordomia, podemos chamar assim, é a parábola dos talentos. Porque aquele que é mordomo, ele vai saber administrar, ele é um bom administrador. Porque ele entende que tudo que ele possui não é dele mesmo, é do Senhor. Ele está administrando uma riqueza que não é dele. Ele está administrando uma riqueza que é do Senhor. O Senhor é tão gracioso, tão generoso conosco, que Ele nos dá a oportunidade de ser participantes como administradores da sua herança. Ele te dá a herança e ainda te ajuda e te dá a instrução para que você administre. Entende? Eu estava assistindo um reality show. Nesse reality show o prêmio era R$1 milhão. E aí eram 12 participantes que estavam ali concorrendo a esse prêmio, R$1 milhão. E no final ganhou uma pessoa bem pobre. Mas pobre assim, você coloca pobreza, pensa na pobreza. Pensa aí agora, na pobreza da pessoa. Pobre mesmo. Então, se é pobre mesmo, agora imagine a pobreza dentro dessa pessoa. Só que essa pessoa que é pobre ganhou o prêmio no reality show de R$1 milhão. Quem ofereceu o prêmio deu duas opções para ele. Falou para ele: olha, você pode voltar para sua casa, pode voltar para sua terra agora com R$1 milhão. Mas eu falo para você, esse dinheiro vai desaparecer em menos de um mês, porque você não sabe administrar riqueza. A segunda opção foi: você fica aqui comigo e eu vou te ajudar a administrar e multiplicar esses recursos. No final das contas, isso realmente aconteceu, viu, irmãos? No final das contas, ele decidiu ficar. E aquela pessoa que o premiou com R$1 milhão tem o ajudado a administrar e a multiplicar esse dinheiro que ele ganhou. E isso tem sido multiplicado. O que Deus faz conosco? O que Deus faz conosco? O que Deus faz, Romildo? Ele fala assim: toma, Romildo, R$1 milhão. Ele faz isso? Ele dá. Existe, nós temos acesso a todas as riquezas, toda a prosperidade, tudo foi dado a nós, mas o Senhor, Ele é tão generoso que Ele dá segundo a nossa capacidade. Ele olha assim e fala: não, essa pessoa não tem a capacidade de administrar R$1 milhão. O que eu vou fazer? Eu vou ajudar ele a administrar. Então, o que é o dízimo? Tem gente que acha que ele dando os 10%, aleluia, glória a Deus, minha vida financeira está resolvida. Da mesma forma que é importante você ofertar os 10%, é igualmente importante você saber o que você vai fazer com os outros 90%. Por que tem pessoas atoladas em dívidas? Porque são fiéis nos 10%, mas não sabem administrar coisa nenhuma dos outros 90%. São mordomos que não são fiéis, que não sabem administrar. Tanto na teologia da pobreza, irmãos, quanto na teologia da prosperidade, as duas teologias estão baseadas no orgulho. Uma de não ter dinheiro, a outra de ter dinheiro. Uma se orgulha de não ter dinheiro, bate no peito e fala: não, eu sou pobre com muito orgulho. Alguém já fez isso aqui? Só eu, né? Quando não tinha revelação, eu batia no peito e falava: eu sou pobre com muito orgulho. Morria de vontade de ter riqueza, mas não tinha capacidade de produzir isso. O que eu fazia? Eu tenho orgulho de ser pobre. Você já falou isso também?
Eu sei que você não quer falar aqui para não se expor. Eu sei que você gosta muito de preservar a sua reputação. Mas eu não tenho compromisso com a minha reputação, não. Eu já pensei, já bati no peito. Eu tenho orgulho de ser pobre. Então, um se orgulha por não ter dinheiro. E o outro se orgulha de quê? Por ter. Ambos têm justiça própria. O coitadinho que não tem e o orgulhoso que tem muito. Então nós precisamos ter esse entendimento. Porque o arrogante, ele vai dizer o seguinte: eu mereço toda admiração. Afinal de contas, olha o quanto que eu tenho prosperado. Olha o tanto que eu tenho enriquecido. Eu preciso ter admiração nessa igreja. Eu preciso ter uma visualização aqui diferente. Mas o que não tem, ele também se orgulha. Ele diz o seguinte: eu mereço admiração, porque não há ninguém aqui que tenha renunciado tanto quanto eu. Ou seja, a base dos dois está na justiça própria. A justiça própria vai dar um fruto. O fruto da justiça própria sempre vai ser o orgulho e a soberba. Quando estão me entendendo, diga amém. Só que existe uma saída, que são os princípios aqui da teologia da mordomia. Eu separei alguns princípios aqui para vocês, são 4. Daqueles que realmente são mordomos. Porque nós, irmãos, projeta para mim Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, 1. Ao Senhor, Salmo 24. Ao Senhor pertence o que, irmãos? E tudo que nela o mundo e os que nele habitam. Primeiro princípio da teologia da mordomia. Ele entende que Deus é dono de tudo. Na verdade, nós, irmãos, não temos coisa alguma. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Só que existe uma coisa que nos dá incumbência, que é administrar a sua riqueza, administrar aquilo que ele tem. E nós precisamos entender um princípio, e presta bastante atenção nesse princípio que eu vou te falar. Nós temos que entender que na vida cristã nós temos um Senhor. Diga assim, ó, na vida cristã eu tenho um Senhor. E veja bem, na questão financeira é vital isso. Escute o que eu vou te falar. Sem submissão não existe prosperidade. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala isso para ela. Sem submissão não existe prosperidade. Presta atenção. O Senhor distribuiu talentos a 3 pessoas. Existem 2 servos que foram submissos e multiplicaram as suas riquezas, os seus talentos. Quem diz que fica falando que talento ali é dom? Não é. Quando a Bíblia fala de talento, talento é dinheiro. Talento é dinheiro. A raiz da palavra é essa. Esses 2 servos que receberam, na verdade os 3 receberam, mas só 2 multiplicaram. Eles foram submissos ao Senhor. O que aconteceu com eles? Eles prosperaram. O servo que não foi submisso, o que aconteceu com ele? Até o que ele tinha foi tirado. Porque não multiplicou, não foi o mordomo que cuidou da riqueza do Senhor. Você entende a seriedade disso? Tudo que nós temos, tudo que nós somos, irmãos, pertence ao Senhor. Diga amém por isso. Tudo que temos, tudo que somos, pertence ao Senhor por 3 motivos. Primeiro, porque Ele criou tudo. Ele criou tudo, Ele é o dono de tudo. Segundo, porque depois que Ele criou, Ele comprou de volta por meio da redenção na cruz. Presta atenção. Tudo que somos, tudo que temos,
é tudo de Deus. Primeiro, porque Ele criou. Segundo, porque além dele ter criado, Ele comprou de volta. Ele te comprou de volta, porque Ele te criou. O que o homem fez lá no Éden? Negociou a terra, negociou tudo que ele tinha. A sua herança era essa terra, só que ele negociou e entregou para o diabo. Por isso que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Não do maligno, no maligno. É o príncipe das potestades, o príncipe das trevas é que governa aqui. Mas porque alguém negociou lá atrás. Terceiro motivo, porque tudo que somos, tudo que temos pertence ao Senhor, é porque teve um dia na sua vida que você entregou tudo a Ele. Você não entendeu? Teve um dia na sua vida que você entregou tudo a Ele. Projeta aí Romanos 10:9. Romanos 10:9. Olha o que o texto diz. Se com a tua boca confessares Jesus como o quê? Grava isso aqui. Se com a tua boca confessares Jesus como? E em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Irmãos, Jesus precisa ser confessado como Senhor. Eu estava pesquisando. Nos dias de Jesus, se você chamasse alguém de Senhor, isso significava que aquele homem era o seu dono. Então, se você chegasse para alguém no tempo de Jesus e chamasse de Senhor, você estava dizendo: você é o meu dono. Por que Paulo vai dizer: se com a boca confessares Jesus como Senhor, você será salvo? Porque quando nós chamamos Ele de Senhor, nós estamos entregando todo o governo da nossa vida, tudo que temos, tudo que ainda nós vamos nos tornar para Ele. Tudo pertence ao Senhor. Você que é marido, levanta a mão. Levanta a mão. Você que é marido. Você que é pai, levanta a mão. Glória a Deus. Deixa eu falar para você o seguinte. Olha para mim aqui. Você reconhece que essa mulher que Deus colocou ao seu lado foi Deus que te deu? Reconhece ou não? Se você reconhece que os filhos que Deus colocou com você foi Deus que te deu? Reconhece ou não? Marido e pai, reconhece ou não? Quero ouvir a voz de vocês. Você reconhece que tudo que você tem, sua mulher e os seus filhos, foi o Senhor que colocou nas suas mãos? Você reconhece que os seus filhos e a sua mulher, elas pertencem ao Senhor? Então esteja convicto que o Senhor vai cobrar de você a forma como você trata a sua esposa e os seus filhos. Vamos tirar o cobrar, porque o cobrar parece muito legalista. Vamos jogar na conta o seguinte: todos nós, vai chegar um dia que nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para apresentar aquilo que nós temos feito, para apresentar a forma como nós administramos, a forma como nós cuidamos daquilo que é de Deus. Muito cuidado com a forma como você administra aquilo que Deus deu para você. Porque a forma como você trata os seus filhos, como você trata a sua esposa, como você trata aquilo que Deus deu para você, você vai apresentar diante de Deus. Isso é muito sério. Você que é esposa desse homem aí, cutuca ele e fala: tá vendo? Escuta o pastor aí. Eu quero jogar a responsabilidade na sua mão mesmo. Cuida dessa mulher, cuida desses filhos, porque foi o Senhor que deu para você. E você vai prestar conta da forma como você cuida. Você que é jovem, está aqui, muito cuidado ao rasgar o coração das irmãs, por despertar algum tipo de emoção na vida das irmãs, sem querer ter um compromisso a mais. Porque na hora que essa irmã clamar ao Senhor, na hora que ela clamar o pai vai tomar partido.
muito cuidado para não defraudar o coração das pessoas que andam com você, porque você vai apresentar diante de Deus. Pastor, onde é que está a graça nisso? A graça está em nós comparecermos diante do Senhor, porque é tão fácil que muitas pessoas podem negligenciar. A vida cristã não é sobre o tanto de conquista que você vai ter na sua caminhada, não. É sobre a forma como você trata aqueles que Deus colocou com você. É sobre como você vai estar, é sobre a sua permanência, a sua constância. Você que decide se você vai ter galardão ou não. Por que Paulo ele era convicto? Paulo chegou no final da sua vida e falou o seguinte: eu completei a minha carreira, guardei a fé, mas existe algo me esperando, existe uma recompensa me esperando. O Senhor vai me dar a coroa da vida. Ele tinha convicção de que ele seria recompensado por Deus. Por quê? Porque ele não fez da graça que ele recebeu em vão. Talvez vocês me vejam pregando aqui sobre a graça e talvez você olhe assim: nossa, mas a graça é fácil demais. A graça é muito simples. Pois é, tão simples, mas chega a ser tão séria que você vai prestar contas com o Senhor do que você fez com essa simplicidade da graça que você recebeu. Isso é apenas uma ponta da graça de forma radical. E você não compreende ainda. Você acha que a graça ainda te libera para viver uma vida dissoluta, como o filho pródigo. Pelo contrário, a graça ela te capacita a trabalhar e a servir como nenhum outro serviu. Porque quem falou isso foi Paulo. Paulo chegou a dizer: eu trabalhei muito mais do que João, muito mais do que Pedro, muito mais do que Tadeu, muito mais do que Tiago. E eles andaram com Jesus. Eu não andei com Jesus, mas a graça que está em mim fez muito mais. Então quem acredita na graça, ele serve com mais intensidade. Quem acredita na graça, ele se entrega muito mais, ele se doa muito mais. Tudo que ele tem pertence ao Senhor. Essa semana o irmão me chamou o irmão trocou de carro, me chamou: pastor, ora aqui por esse carro. Cheguei na casa dele, orei, pus as mãos, falei: esse carro é para a glória de Deus. No final ele falou assim: pastor, esse carro aqui é da Igreja Videira de Porto. Precisa de muita ousadia, precisa de muita revelação, de muito entendimento para dizer isso. Eu fiquei só pensando: Deus vai cobrar isso aqui. Tudo o que você fala será testado para passar pelo crivo se você realmente entendeu a graça de Deus. Eu achei fantástico isso, porque alguém que tem a coragem de dizer isso tem muita revelação. Porque na hora que a gente precisar de um carro, eu já sei onde que a gente vai conseguir. Segundo princípio, a respeito da mordomia, é que toda decisão financeira é uma decisão espiritual. Diga isso: toda decisão financeira é uma decisão espiritual. Tem algumas pessoas que pensam assim: eu sou submisso ao Senhor porque eu dou o meu dízimo todos os meses. É lógico que devolver o dízimo é muito importante. Devolver 10% de tudo aquilo que você tem recebido do Senhor é muito importante. Mas, presta atenção, é igualmente importante o que você faz com os outros 90. É que você tem administrado os outros 90 de forma onde você coloca Deus, onde você chama Deus para a sua vida financeira, onde você coloca o Senhor e fala: Senhor, me ajuda a administrar isso aqui, me ajuda a colocar ordem nisso aqui. Eu sou dizimista fiel, mas vive uma vida completamente miserável. A resposta à pergunta para você é a seguinte: você tem pedido direção para Deus na hora de você administrar os 90 que Ele deixou contigo? Presta atenção, querido, Deus não quer o seu dinheiro. Afirmo categoricamente isso aqui: Deus não quer e não precisa do seu dinheiro. Eu vou falar isso aqui no domingo que vem. Deus não quer e não precisa do seu dinheiro.
Vou falar aqui, domingo que vem nós vamos falar sobre os 10% no Novo Testamento. O dízimo no tempo da graça. Mas Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu dízimo. Só que duas coisas você precisa avaliar. Quando você dizima ao Senhor, quando você devolve ao Senhor, quando você oferta ao Senhor, você mata um negócio dentro de você chamado avareza. Os avarentos não herdarão o reino. Então, se você não quer perder o próximo episódio, domingo que vem nós vamos falar sobre isso aqui. Mas é importante nós entendermos que Deus quer manter o seu dinheiro com você, mas Ele quer que você seja um mordomo fiel. Ele quer que você saiba administrar. Na parábola aqui dos talentos que nós já mencionamos, os servos que multiplicaram receberam mais do Senhor, porque eles souberam administrar. Tem uma música que fala, rico cada vez mais rico. Mas por que o rico cada vez mais rico? Porque o rico sabe administrar. Ele administra com mentalidade de riqueza. Por que a maioria dos prêmios, as pessoas que participaram do Big Brother, a maioria, salva um ou dois ali, que souberam investir o recurso que ganharam, mas a maioria ficou pobre. Entende? Porque é um pobre administrando uma grande riqueza. Do que adianta ser pobre no intelecto, mas rico em poder aquisitivo? Não adianta nada. Você vai perder tudo. Vai perder tudo, porque não sabe administrar. E nós precisamos entender isso, porque nós somos conhecidos como cristãos, não é por causa da pobreza e nem por causa da prosperidade, mas nós somos conhecidos pela forma como nós lidamos com o dinheiro. Dentro desse contexto, nós somos conhecidos pela forma como nós lidamos com o dinheiro. Terceiro princípio a respeito da mordomia é que quantidade não é mais importante. Não importa se você tem muito ou pouco. E não é da sua alçada se ele te deu muito ou se te deu pouco. Tem gente que fica questionando, Deus deu mais para um, Deus deu mais, deu menos para o outro. Que injustiça! Não compete a você a forma como o Senhor administra os recursos. Por acaso você que trabalha aqui, por exemplo, de carteira assinada, você chega lá no seu patrão e fala para ele quanto você tem que ganhar? Você fala isso? Será que tem a coragem? Olha, eu acho que por tudo que eu faço aqui nessa empresa, eu devo ganhar isso. 20 mil reais. Não. Seu salário é definido segundo a sua capacidade. O Senhor, quando Ele distribui os seus talentos, Ele vai distribuir de acordo com a capacidade. Agora, não é sobre quantidade. A quantidade não é o mais importante, mas a qualidade. Por que quantidade não é mais importante? Porque aquele que recebeu 5 talentos, teve um que recebeu menos do que recebeu 5. Teve um que recebeu 2. Mesmo assim, o que recebeu 2, o que ele fez? Ele saiu e multiplicou. O que recebeu 2 não foi elogiado também? Foi elogiado por Deus, servo bom e fiel. Tanto que recebeu 5, que recebeu mais, que recebeu 2 também foi elogiado. Porque o que conta para Deus não é a quantidade. Não é a quantidade do que você recebe, mas é a forma como você administra. Entende? Por que o rico não dá? Por que o rico não dizima? Vamos entrar aqui nessas questões. Porque vamos falar daqueles que têm um poder aquisitivo maior. Por que eles não dizimam? Por que eles não ofertam? Eu vou te falar por quê. É porque eles acham que é muito. Eles acham que o valor é muito alto. E por isso eles não dão. Só que o pobre também, ele tem uma desculpa. Por que o pobre não dizima e não oferta? Porque ele acha que tem pouco e vai faltar. Ambos estão firmados em cima de quê?
quantidade. Um tem de mais, o outro tem de menos. E ninguém faz nada. Aí sabe o que acontece? Ele não multiplica. Ele não é submisso com os talentos que Deus deu para ele. Aí acontece uma coisa, um fenômeno extraordinário. Que chega o que recebeu um, ao invés dele ter multiplicado, ele chega para o Senhor e fala: Senhor, sei que o Senhor é um homem severo, que semeia onde não espalhastes, que semeia onde não plantou e ajunta onde não espalhastes. O que eu fiz? Eu escondi minha mina, decidi não administrar. O que o Senhor fala para ele? Ele tira o que tem pouco e dá para quem tem mais. Presta atenção. No mundo espiritual sempre vai existir transferência de riqueza. Sempre vai existir transferência de riqueza. Como que acontece isso? A forma como você lida com aquilo que você tem recebido do Senhor. Deus vai sempre olhar a sua fidelidade e não a quantidade que você dá. Por último, o último princípio que eu quero que você entenda é que a mordomia, toda mordomia requer uma ação. Diga assim: toda mordomia requer uma ação. Irmão, servir a Deus implica em muitas coisas, mas nunca menos do que ofertar. E eu quero encerrar dizendo isso aqui para você. E o que eu vou te falar, você precisa ter muita maturidade para ouvir. Quem diz que serve a Deus e não oferta, ele está, na verdade, enganando a si próprio. Vou repetir. Quem diz que serve a Deus e não oferta, ele está enganando a si próprio. Ele não consegue enganar a Deus, porque Deus, ele perscruta a profundeza dos nossos corações. Ele sabe exatamente o que tem no nosso coração. Pastor, mas o senhor está falando isso para o senhor vai tirar uma oferta no final, vai trazer o gasofilácio aqui. O senhor está falando isso para que os irmãos venham ofertar. Irmãos, eu falei para você, meu compromisso é com a palavra, meu compromisso é com a Bíblia. Você está achando forte o que eu estou falando para você, porque de alguma forma Deus está trazendo clareza dentro de você para isso. A essência de Deus sempre vai ser o dar, a essência de Deus sempre vai ser o ofertar. Desde o início, Deus deu a terra para o homem, Deus deu o jardim para o homem, Deus deu tudo para o homem. João 3,16, o Senhor, na sua plenitude, na sua capacidade, não digo capacidade, porque capacidade vai encaixotar Deus, mas no seu nível mais elevado, Ele deu o seu próprio Filho, tudo que Ele tinha. Se a essência de Deus é a generosidade, a essência da sua criação será também a generosidade. Essa vai ser a essência de Deus. Não quero te convencer a respeito de nada. Projeta aí, Jussara, o Pix da igreja. Deixa projetado aí, a gente já vai encerrar. E eu quero afirmar categoricamente para você: quem serve a Deus e não oferta, ele está, na verdade, enganando a si próprio. Quero despertar no seu coração revelação para isso. Revelação para a parábola dos talentos. Revelação para a prosperidade. Você não está do lado da teologia da prosperidade, que é barganha, que é transação com Deus. E você não está do lado da teologia da pobreza, que se orgulha em não ter, porque Deus vai abençoá-lo muito. Não, você não está em nenhum dos lados. Você faz parte daqueles que são mordomos.
daqueles que administram a riqueza do seu Senhor, daqueles que têm o privilégio de administrar uma grande riqueza, que não é sua, é de Deus, mas Deus faz assim: cuida um pouquinho para mim, e tudo que você multiplicar é seu. É só isso que Deus faz. Vamos ficar de pé para a gente orar? Ei, olha para cá. Não se sinta coagido em ofertar e nem coagido a dizimar. Se você vai dar qualquer tipo de oferta hoje, ou vai devolver o seu dízimo, faça com consciência. Não quero despertar em você nenhum desejo. Eu só quero despertar em você a revelação de que você tem muito, de que você recebeu muito. E quando você devolve algo, quando você oferta, você está matando em você uma raiz que é maligna, que te coloca na posição de que tudo que você tem foi por causa da sua capacidade, porque você conquistou, porque você merece. Levanta suas mãos para os céus, feche seus olhos. Todo mundo, feche seus olhos. Levanta sua mão para o céu. Espírito de Deus, eu oro nessa hora declarando no nome de Jesus. Eu não tenho nenhum interesse, ó Deus, diante do Senhor, em convencer ninguém a ser generoso. Não tenho esse interesse, não possuo a capacidade de fazer isso. Mas eu quero, ó Deus, orar para que eles tenham plena revelação de que aquilo que eles têm, aquilo que eles possuem, foi o Senhor quem deu. Eles apenas administram uma riqueza, grande riqueza, que o Senhor colocou para nós, que o Senhor nos deu. Nós podemos administrar isso com sabedoria, com direções espirituais, e entendendo que a nossa capacidade, o nosso braço humano, não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Por isso, ó Deus, nessa hora, derrama generosidade no coração de cada um dos meus irmãos. Traz revelação sobre a vida deles, revelação, entendimento, ó Deus, que possam fazer de forma consciente, de forma espiritual, o seu dízimo, a sua oferta. Eu quero declarar que nós temos uma igreja próspera. Os irmãos, ó Deus, que frequentam esse lugar são irmãos prósperos, são famílias prósperas, são pessoas que o Senhor colocou aqui para sustentar essa obra. Por isso eu oro por cada um deles nessa hora. Abençoa, Senhor, a sua vida espiritual. Abençoa, Senhor, a sua vida financeira. Dê a eles, ó Deus, a capacidade de administrar a riqueza que o Senhor tem colocado continuamente. Tenha a capacidade de administrar a prosperidade que o Senhor tem dado a eles de forma gratuita. E que nessa noite haja revelação de tudo que foi falado, que eles são mordomos, que eles são servos, que receberam talentos do Senhor, e que eles estão saindo para multiplicar os seus talentos. Eles estão saindo para negociar os seus talentos. Eles estão saindo para trabalhar. Eles estão saindo para viver a sua vida dia a dia, mas com a revelação de que eles são mordomos e de que eles possuem a capacidade e
que eles possuem a capacidade que o Senhor os deu para administrar as maiores riquezas, que são riquezas espirituais. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho uma percepção no meu espírito de que Deus trouxe esse entendimento para você. De que Deus está quebrando paradigmas dentro de você. E eu tenho uma percepção muito clara dentro do meu coração. Existem pessoas aqui que irão prosperar como nunca prosperaram, que irão ter uma vida financeira completamente confortável. Você não vai ter apenas para suas necessidades. Deus vai fazer com que a prosperidade abunde sobre você, que você, além de ter para suas necessidades, você vai ter para satisfazer todos os desejos e sonhos do seu coração. Um sonho de viajar para tal lugar, um sonho de ter um carro, uma casa própria. Deus tem entregado para você hoje essa capacidade. Deus tem entregado para você hoje essa prosperidade. Pastor, mas isso está muito distante. O problema nosso é que a gente enxerga a prosperidade muito distante de nós. Mas, querida, ela está aí. Apenas receba de graça aquilo que foi dado a você. O Senhor tem colocado ideias no seu coração, ideias na sua mente. E por meio dessas ideias, você vai prosperar de forma abundante. Amém? Dê um abraço nesse próspero que está do seu lado e fala: nós somos ricos. Fala para ele. Mate a pobreza que há dentro de você, querido. Fala para ele: nós somos ricos. Agora você quer matar você quer matar de fato a pobreza do seu coração? Você vira pro seu irmão e fala assim: pode deixar que a janta é comigo hoje. Tô brincando, irmãos. Você que vai dizimar e ofertar, você pode depositar o seu dízimo no gasofilácio ou fazer isso pelos meios digitais, em o nome de Jesus. Que o Senhor te dê uma semana próspera e abençoada, cheia da revelação divina. O nosso culto está encerrado. Deus te abençoe em nome de Jesus.